Olá, meu nome é Luciano, sejam bem-vindos ao canal Laboratório Química Experimental e o tema de hoje será a estrutura atômica, parte A. Com relação aos primórdios da estrutura atômica, o estudo científico do mundo tem suas raízes na Mesopotâmia. Devido à invenção da agricultura e da escrita, as pessoas dedicavam parte do seu tempo para estudar e dessa forma também transmitir os resultados para a geração seguinte por meio de todos os conhecimentos adquiridos. Desta forma, o ser humano ele buscou compreender e explicar desde a antiguidade a constituição da matéria que compõe nosso planeta e também o nosso universo. Numa perspectiva histórica, a utilização dos materiais como os artefatos neolíticos, como materiais naturais, pedra, argila, madeira, peles, tanto para a caça, tanto também para o desenvolvimento de ferramentas para seu uso no dia a dia. Desta forma, o desenvolvimento de técnicas para a produção de materiais foram desenvolvidos, porcelanas, alguns metais, desenvolvimento de processos que permitiram modificar as propriedades materiais, misturas de diferentes materiais, tratamento térmico e termomecânico. Desta forma, considerando então uma linha do tempo a respeito do desenvolvimento de novas sistemáticas de produção, chegamos, portanto, ao século XX, ou seja, em torno dos anos 1900, e a partir desse momento tem-se o estudo sistemático da relação estrutura e propriedades. Entretanto, se considerarmos uma linha do tempo, com base do Coliseu, em relação à Roma Antiga, a invenção do telefone em 1876 acaba sendo um marco em relação ao estudo e o uso da estrutura atômica como um modo de referência para o desenvolvimento de novas tecnologias, novos conhecimentos e novos estudos. Conforme observado nesse slide, baseado então no conhecimento dos elétrons, foram desenvolvidos vários modelos atômicos nesse período relativamente curto de tempo, até então o desenvolvimento de tecnologias como televisão, por exemplo, o ciclotron, nêutron, o modelo do elétron, subpartículas atômicas, isso já nos anos de 1930, até o presente momento, onde o desenvolvimento tecnológico se deu de forma bastante acentuada, com base principalmente a partir do desenvolvimento dos modelos atômicos, que se deram início ali por volta de 1880 a 1930, 35 principalmente. Então, ao longo da história, diferentes concepções filosóficas e teorias científicas foram desenvolvidas para explicar as propriedades do mundo material em nosso universo. Desta forma, os filósofos gregos há mais ou menos 2500 já buscavam respostas para essa pergunta. Nesse contexto, apresentaram concepções acerca do átomo que mudaram toda a forma de conceber a natureza. Nesse caso, Leucipo e seu discípulo Demócrito propuseram inicialmente que todo o universo era formado por átomos, do grego átomos, que significa indivisível, e pelo vazio, conforme demonstrado nessa figura do slide 5. A partir desse modelo foram desenvolvidos os modelos atômicos, chegando à configuração atual. A ideia filosófica sobre a constituição da matéria surgiu por volta de 5 anos antes de Cristo, na Grécia. Portanto, de 490 anos antes de Cristo a 430 antes de Cristo, o filósofo grego Empédocles de Agrigento estabeleceu a teoria de 4 elementos imutáveis, sendo que toda a matéria era constituída por 4 elementos, ou seja, ar, fogo, terra e água.
546 a.C., Tales de Mileto observou que o uso de bobinas de âmbar na produção de tapetes de tecelagem atraíam fiapos de tecido e fios de cabelo, atração de corpos leves. Nesse caso, foi a primeira observação referente à eletricidade, ou seja, quando se esfrega o âmbar com pele de animal ou pedaço de lã, se torna capaz de atrair corpos leves. Essa observação de Tales de Mileto se deu principalmente com base em alguns estudos realizados na época a respeito de materiais como por exemplo, a magnetita. Quinhentos anos antes de Cristo, filósofo grego Anaxágoras imaginava dividir um composto inúmeras vezes em porções cada vez menores. Ou seja, ele chegou à conclusão que, nesse caso, esse composto seria de característica de divisão contínua e infinita. Em 478 AC, primeiros registros de Leucipo de Abdera afirmam que toda e qualquer matéria é formada por pequenas unidades indivisíveis, invisíveis e apresentando vazios. 380 AC, Demócrito nomeia as partículas indivisíveis de átomo. E, de fato, pode-se afirmar que surgiu ali os primeiros registros de que toda e qualquer matéria seria formada por pequenas unidades, as quais ainda chamamos os átomos. Portanto, os átomos são indivisíveis, maciços, indestrutíveis, eternos e invisíveis, podendo ser concebidos somente pelo pensamento, nunca percebidos pelos sentidos. Apesar desse método ser bastante questionável em relação ao pensamento real da época, ela serviu de base principalmente após a substituição dos conceitos de filosofia grega em lugar ao método científico que é utilizado nos dias de hoje. Portanto, Demócrito julgava que um átomo era imutável, mas um conjunto de átomos arranjados de maneiras diferentes poderiam formar várias formas de matéria. Então, um exemplo da figura, nós temos uma maçã que pode ser dividida ao meio. Da mesma forma, essa maçã ao meio pode ser dividida em frações de 1/4, 1/8, até chegar a uma divisão mínima, que seria a constituição de um átomo. 384 a 322 AC, Aristóteles rejeita a ideia de estrutura atômica de Demócrito. Toda a matéria seria contínua e composta por 4 elementos: ar, água, terra e fogo. A matéria poderia ser dividida indefinidamente. E as ideias de Leucipo e Demócrito sobre o átomo só foram retomadas aproximadamente 2.200 anos depois, ou seja, praticamente na linha do tempo, em torno dos anos 1870 a 1900. Nesse caso, o desenvolvimento do método científico, com base em conhecimentos já adquiridos na Grécia Antiga, na ciência, na Ásia, principalmente na China, e a Era de Ouro no Islã, principalmente na Mesopotâmia e na Síria, planos de ideias baseadas para explicações em observações experimentais foram desenvolvidas. Robert Boyle, em 1662, considerou as ideias de Leucipo sobre as partículas indivisíveis para explicar o comportamento dos gases que estava estudando. Portanto, foi conceituado que um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão.
Nesse caso específico, nós temos um recipiente contendo gás com um peso. Esse peso, ao ser adicionado um outro peso proporcional, temos um aumento de pressão com redução do volume. Entretanto, uma diminuição da pressão no sentido inverso, ou seja, de retirada do peso, ocorre um aumento do volume. Dessa forma, é possível fazer uma relação entre a redução da pressão e o aumento do volume, que pode ser perceptível, por exemplo, nessa animação com relação ao aumento do volume em relação à expansão do gás ou a redução do volume em relação à compressão exercida sobre o gás. Lei das proporções das massas, de 1779, Antoine Lavoisier desenvolveu uma metodologia considerando as leis ponderais em relação a todas as generalizações que ocorrem sem restrição referentes à massa. Esse método foi desenvolvido principalmente pelo uso de balanças de alta precisão para a época, realização de reações químicas em recipientes fechados e observação e anotação da soma das massas dos reagentes e da soma das massas dos produtos envolvidos em uma reação química. Nesse caso, essas técnicas levaram a observar uma importante regularidade envolvendo a massa das substâncias participantes de uma reação química, que fez com que ele elaborasse um sistema fechado. Quando duas ou mais substâncias reagem entre si, a massa total dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes. Nesse caso, durante as reações químicas, não há criação nem perda de massa. O que ocorre é a transformação das substâncias reagentes em outras substâncias. Nesse caso, nós podemos observar na figura uma experiência de Lavoisier. No primeiro instante, a balança mostra o recipiente contendo, nesse caso, zinco e enxofre. A partir de uma reação química inicial entre o zinco e o enxofre, ocorre a formação ou a transformação desses reagentes em produtos em sulfeto de zinco. E nesse caso, como a reação é feita, por exemplo, em um recipiente fechado, constata-se que a massa tanto dos reagentes quanto dos produtos se mantém constante. Portanto, na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Numa reação envolvendo enxofre mais ferro, 32 gramas de enxofre com 56 gramas de ferro reagem, produzindo então 88 gramas de produto sulfeto de ferro com a liberação de calor. Portanto, conforme observado também nesse experimento na balança, com cloreto de cálcio mais sulfato de sódio, a partir de um mecanismo de agitação, a reação química ocorre, produzindo NaCl mais sulfato de cálcio, sendo que os produtos formados nessa reação, a massa é igual à soma da massa dos reagentes produzidos pela reação química. Portanto, Lavoisier verificou experimentalmente que essa regularidade ocorria sem restrições e, a partir dela, se tornou uma lei cujo enunciado foi dado em qualquer transformação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Da mesma forma, a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, considera que a composição de uma substância pode ser obtida tanto por uma reação de síntese como por uma reação de análise. Proust observou que em uma reação química a relação entre as massas das substâncias participantes é sempre constante, e a lei de Proust, ou a lei das proporções definidas, afirma que dois ou mais elementos, ao se combinarem para formar substâncias, conservam entre si proporções definidas. Desta forma, Proust constatou que, após as reações químicas, as substâncias, reagentes e produtos envolvidos apresentam sempre a mesma massa proporcional. Ou seja, qualquer que seja a procedência de uma substância composta, por exemplo, ela sempre
vai apresentar a mesma composição e a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Portanto, se observarmos as reações da figura do slide 17, temos que 10 gramas de chumbo reage com 1,56 gramas de enxofre, produzindo 11,56 gramas de sulfeto de chumbo. 10 gramas de chumbo, mas com aumento na massa de enxofre, produzirão 11,56 gramas de sulfeto de chumbo, ou seja, teremos 1,44 gramas de enxofre remanescente. Com base nas observações de Dalton a respeito dos modelos propostos por Proust e por Lavoisier, ou seja, Proust com a lei ponderal das proporções fixas e Lavoisier com a lei ponderal da conservação das massas, os cientistas haviam começado a perceber que o mundo era feito de um leque de substâncias básicas ou elementos químicos, mas não havia uma certeza de quem era esse elemento. John Dalton, que foi um meteorologista inglês, por meio de um estudo do clima, observou que cada alimento era feito inteiramente de seus próprios átomos, únicos e idênticos, e é esse átomo especial que distingue e define um elemento. Ao desenvolver a teoria atômica dos elementos, Dalton estabeleceu a base da química. Desta forma, Dalton utilizou a seguinte descrição para elaborar a sua teoria atômica com base nas propriedades de peso ou massa atribuídas para um átomo. 1. A matéria seria formada de minúsculas partículas indivisíveis, denominadas átomos ou partículas indivisíveis, em homenagem a Leucipo e Demócrito. Os átomos de cada elemento seriam todos iguais, porém os átomos de diferentes elementos teriam massas diferentes. A combinação química ocorreria quando átomos de dois ou mais elementos formassem uma união firme, e os átomos não seriam nem destruídos nem criados numa reação química. Para explicar como são os átomos e moléculas, Dalton utilizava símbolos arbitrários. A tabela de Dalton mostrava, por exemplo, símbolos e pesos atômicos de elementos químicos diferentes, como, por exemplo, hidrogênio, magnésio, oxigênio, enxofre, amônia. Dalton foi atraído à teoria atômica através da meteorologia, quando perguntou a si mesmo por que partículas do ar e da água poderiam se misturar. Dalton percebeu que hidrogênio era o gás mais leve, então designou como peso atômico de 1. Pelo peso de oxigênio combinado com hidrogênio na água, designou ao oxigênio o peso de 7. Entretanto, havia uma falha no método de Dalton, pois ele percebeu que átomos do mesmo elemento podem se fundir. Nesse caso, ele sempre achou que um composto de átomos, uma molécula só, tinha um átomo de cada elemento, porém o trabalho de Dalton colocou os cientistas no caminho certo para o desenvolvimento, né, de um sistema de proporções moleculares para calcular pesos atômicos corretamente. Em 1808, Dalton propôs a teoria do modelo atômico, também conhecida como bola de bilhar, ou seja, o átomo é uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. Convém ressaltar que na época não se conhecia a composição exata das substâncias, a geometria das moléculas e o tamanho relativo dos átomos. Portanto, na teoria atômica clássica, que é o modelo bola de bilhar, temos que os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Todos os átomos de um mesmo elemento são iguais em peso, forma e tamanho. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, formas e tamanhos diferentes. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novos compostos. E uma reação química é um rearranjo de átomos, não destroem ou criam átomos.
Entretanto, alguns problemas do modelo de Dalton se tornaram um grande problema, um grande ponto de interrogação em relação ao modelo atômico proposto. Embora quase todas as ideias fossem equivocadas, elas apresentavam alguma coerência com relação às observações da época, em função de que nos anos seguintes descobriu-se que os átomos eram formados por elétrons, prótons e nêutrons. Então, com base nessa questão, a afirmação incorreta do que o elemento químico é um conjunto de átomos iguais com propriedades iguais devido à existência de isótopos, como por exemplo o hidrogênio, o prótio tem um próton, o deutério um próton e um nêutron, e o trítio um próton e dois nêutrons. A afirmação também incorreta sobre átomos de elementos químicos diferentes possuem massas e tamanhos diferentes, devido à existência de elementos químicos isóbaros, como por exemplo o argônio, massa atômica 40, número atômico 18, potássio, massa atômica 40, número atômico 19, e cálcio, massa atômica 40, número atômico 20. C. A afirmação incorreta que um elemento químico não pode ser transformado em átomos de outro elemento químico. A radioatividade pode transformar um elemento em outro. Ou seja, se considerarmos uma reação do criptônio com chumbo, teremos por fusão nuclear a formação de um núcleo estável, com a liberação de um nêutron e, consequentemente, sintetizando então um elemento químico radioativo de número atômico 118, o uranócio, que é bastante instável. A outra afirmação incorreta em relação ao modelo de Dalton consiste que o átomo é indivisível, ou seja, o átomo tem subdivisões em núcleo, elétron e uma região chamada eletrosfera. E o principal mérito em relação ao modelo atômico de Dalton, principalmente então no final do século XIX e início do século XX, a ideia do átomo foi bastante modificada, em função principalmente do desenvolvimento das novas descobertas em relação à natureza elétrica da matéria, e com base desses novos conhecimentos foram desenvolvidos novos modelos atômicos baseados em experimentos mais sofisticados. Nesse sentido, não invalida ou diminui o mérito de Dalton, já que apesar da simplicidade de seu modelo e de algumas incorreções, o átomo de Dalton foi importante como ponto de partida no campo da estrutura atômica. Dessa forma, continuaremos no próximo tema, parte B, com a estrutura atômica, em relação à consideração da natureza elétrica da matéria.